Uma boa noite a todos. Vamos então dar início aos nossos estudos da noite de hoje, com o estudo da Gênesis de Moisés, à luz da doutrina espírita. Então vamos iniciar de prática uma leiturinha para nos harmonizarmos. Vou começar lendo um trecho de Minutos de Sabedoria, de Torres Pastorino. Acate com respeito todas as religiões. Cada homem tem o direito de escolher o caminho que prefere. Respeite a liberdade de crença dos outros, tanto quanto aprecia que respeitem a sua. Não discuta nem procure tirar ninguém do caminho em que se acha, a não ser que seja procurado para isso. Respeite para que seja respeitado. Isso aí. Então, com essa mensagem, Carlos Torres Pastorino, então vamos elevar nosso pensamento a Deus e vamos rogar a Ele as bênçãos do alto, que Ele nos inspire, nos ampare nesses estudos, nessa trajetória de estudos das Escrituras Sagradas, à luz da doutrina espírita, do nosso Pai Francisco, como um conhecedor que é das Escrituras, que possa, através de sua caridade, de seu amor, lembrar de nós, orar, nos auxiliar com esses estudos da noite, que a gente possa, aqui apenas como humildes instrumentos, fazer o melhor possível para que tenhamos um bom entendimento desses conteúdos. Que os nossos familiares, nossos mentores nos inspirem, nos ampare, nos proteja, abençoando e iluminando este ambiente de paz e que possa se externar irradiando ao bairro, aos vizinhos, aos familiares, amigos, aos nossos inimigos, aqueles que irão acompanhar esses estudos pela internet ou vão assistir, que ampare e ilumine a todos. E assim, Senhor, então damos início com as nossas atividades da noite de hoje, que assim seja. Estamos no capítulo... Ela tinha dito que nós estávamos no capítulo 15, né? Capítulo 15. Eu não sei qual é o versículo que a gente parou. Ela não mandou o versículo. A gente não ia entrar no capítulo 15? Tá aqui, Matheus. Olha aqui, cadê? Vamos ver se ela anotou o versículo. Aqui capítulo 18. Ela botou capítulo 18, os tempos são chegados. Isso Tem aí. 3, página 293. Não, esse aí é dos estudos da Gênesis de Kardec. Ah, não. Versículo 14. 14, é isso aí, tá? Isso. Parou nessa página mesmo. Ah, tá, eu grifei aqui bem pequenininho com uma caneta e não enxerguei, olha só. No verso 14, Já tá vendo só agora. que diz assim: E também a nação que haverão de servir, eu julgarei, e depois sairão com grande riqueza. Então, antes de nós começar, nós estávamos comentando aqui, antes dos estudos, que esses estudos aqui do Gênesis é uma literatura. É uma literatura lá do povo hebraico. E vamos imaginar assim essa literatura de uma linguagem, de uma tradição, de um povo em torno de 3 anos antes do Cristo. Nós temos esse entendimento do que eles falaram naquela época para os dias de hoje. Então aqui a gente vê que tem muitos símbolos, né? E a gente precisa de bastante subsídios, né? A gente tem algumas obras aqui que a gente trouxe lá no início, que nós ia pesquisar dessas obras, que nos ajudam bastante. E contar também bastante com a ajuda da espiritualidade, nos inspirar e tomara que tenha algum hebraico aqui dessa época aqui com nós para nos ajudar com esses estudos também, né? Vai ser de grande utilidade. Mas então vamos lá, né? Nesse 14 fala sobre a nação, ó, que haverá de servir. Nesse capítulo 15 ele vai falar sobre Abraão, que ele estava acometido de um sentimento de medo, por isso Deus o tranquiliza. Não temas, Abraão, de onde veio e porque Abraão estava com medo,
do que ele precisa ser protegido, Deus diz: eu te protejo. Abraão acaba de sair vitorioso, destruindo seus inimigos e recebendo honras dos reis da terra. Rabi Levi, em Bereshit Rabá 44, explica: Abraão, por ser um homem justo, achava que guerras e matanças não faziam parte do seu mundo. Talvez alguém na guerra, alguém que era justo e não deveria morrer. Abraão tinha consciência e por isso temeu. O Rabino Levi acrescenta ainda que Abraão temia que os descendentes dos reis derrotados pudessem se organizar para uma nova guerra e pudesse ter plantado a semente para outras matanças, tanto dos inimigos como o dele próprio. Por isso Deus o tranquiliza: não temas, porque eu te protejo. Então é mais ou menos disso que está falando esse capítulo 15. A gente viu no estudo passado, falou de bastante guerras, né? Guerras e vitórias ali. Então vejam que ele temia, né, essa morte de pessoas justas ali na guerra, né? Então ele tinha essa preocupação e se preocupava bastante também com o povo dele, né, em salvar aqueles que eram presos. Ele tinha toda essa preocupação com aquele seu povo, né? Ele não era uma pessoa egoísta, orgulhosa, ele era uma pessoa muito realmente justa, né? E sempre pensando no próximo. Claro, porque a gente pensa assim, mas se Deus é bom na doutrina espírita, né, como a gente comenta, mas por que então no Velho Testamento tantas guerras, tanta matança, né? Mas é que a gente tem que pensar assim, como a gente falou antes, imagina um povo totalmente primitivo, de 3.000 anos antes do Cristo. Né? Em torno disso. Então era um povo, imagina nós lá naquela época, se hoje já tem essa rebeldia, imagina naquela época, em torno de 5.000 anos atrás, né? Então essas guerras eram uma coisa para eles, era conquista de povos, de entes, era uma coisa muito comum para eles naquela época, né? Que hoje, claro, para nós seria inconcebível, né? Essa matança para conquistar. E não vamos muito, agora no século, em torno do século XVIII, XIX, ali havia muito nessas explorações, né? De país, de continente. Ainda tem, né? Ainda existe bastante. A própria Igreja Católica, né, Apostólica, as cruzadas, as inquisições, eles faziam muito isso, né? Exploravam muito, matavam muito, né? Conquistando reinos, povos, dizimando massas, né? Então, faz pouco tempo atrás, né? Então, se a gente parar para pensar, hoje, graças a Deus, século XXI, hoje, graças a Deus, já não tem essa matança deliberada, né? Mas ainda o que pode acontecer, até tem, a gente vê essas possíveis, né? E com certeza fomentações de guerras, né? De uma possível aí, terceira guerra mundial, que é muito preocupante para nós, né? Vir a ser uma guerra novamente, né? Então a gente tem que comentar sobre isso, nosso período de transição, para tudo dar mais ou menos certo, para a gente não orar muito, para não ocorrer essa terceira guerra, porque daí vai complicar. Aí vai se adiar esse processo de regeneração do planeta, aí vai demorar mais. Então a gente tem que rezar, orar muito. E nesse versículo 14, diz então isso aí: e também a nação que haverão de servir, eu julgarei, depois sairão com grande riqueza. Então a riqueza como donativo ao escravo libertado ou como pagamento do seu serviço. Aqui é importante observar que a nação que está a serviço de Deus está sendo punida. E por quê? Porque a nação que os pune, o Egito, está exagerando na punição, e por isso Deus premia os punidos com grandes riquezas. Então ou seja, sempre a gente deve estar em favor dos fracos e dos oprimidos, né? E aí com certeza esses vão ser mais auxiliados, porque aqueles que fazem as atrocidades, esses são dignos de ter compaixão com eles, né? Misericórdia. Não sei se tu quer comentar, o que tu tem de relevante, quer comentar alguma coisa? Eu acho que ele tem uma parte que ele complementa.
Também fala a nação que cativasse o povo de Israel não poderia escapar do juízo final. Ele comenta aqui sobre a lei da colheita segundo a semeadura. Aplica-se tanto a indivíduos quanto a nações. Ele comenta aqui sobre o artigo intitulado Lei Moral da Colheita segundo a semeadura. Sairão com grandes riquezas, mesmo durante o período da servidão, não lhes faltaria abundância material. A provisão divina cuidaria do bem-estar tanto físico quanto espiritual deles. E ao terminar o seu período de cativeiro, estariam os ricos. Comento que em relação ao primeiro capítulo do livro do Êxodo, né? A riqueza é a riqueza espiritual, né? Que eu acho que ele está comentando ali. Apesar de, que nem comentou às vezes do escravo, né? O escravo é a liberdade dele. Então, com esse conhecimento já dessas... sobre o que acontecia, ele já tinha, acho que, uma evolução, né? Sobre a consequência dos atos. E ele comenta uma coisa interessante para nós dentro da doutrina espírita, que ele comenta aí sobre a lei de causa e efeito, né? Sim. Tudo aquilo que a gente planta, nós vamos colher, né? Isso vai ser inevitável. Eu acho que isso aí volta também para aquela... Antes, anteriores falando sobre os faraós, né? Na verdade, sobre o Egito também. Mas sobre os avisos que tiveram e as indulgências que foram acontecendo e o resultado, né? E aí, onde é que comenta alguma coisa do capítulo 15 aí? Tem só 16. Ah, tá. Então vamos pro 15. No 15 diz assim: Tu irás a teus pais em paz, serás sepultado em boa velhice. Então aqui o nosso irmão Severino Celestino, nessa obra Bereshit, que é o que eu vou acompanhando aqui, que esse aqui ele faz a tradução do hebraico, né? Então aqui ele diz essa continuação do versículo anterior, demonstrando que Abraão não seria escravizado, a não ser após a sua morte, é que iniciaria a escravidão para os seus descendentes. Ou seja, então como Abraão foi um homem injusto, ele vai colher, né, a justiça, né, os bens que ele fez, que ele foi um homem bom, né, justo. Agora já o seu povo, tudo depende a cada um conforme as suas obras aí, né? Aí o povo pode se tornar um escravo ou não, tudo depende, né? No sentido de escravo de ter débitos, né, os erros, de não cumprir as leis divinas. Aí isso vai acarretar em futuros débitos, né, como a gente viu. Essa parte que ele fala também, irá para teus pais em paz, seria ele comenta aqui um eufemismo para a morte, onde termina a vida de toda a carne. Deus cria de seu corpo, conferindo paz por ocasião da morte, apesar de suas labutas e sofrimentos. Essa promessa foi feita especificamente a Abraão, mas talvez por implicação, Deus também tenha prometido aos israelitas cativos no Egito uma morte pacífica, a despeito dos rigores do cativeiro. Eu acho que isso aqui é que nem quando a gente estava falando sobre o povo, né? As leis, por exemplo, as leis mosaicas, por que tinha que ser daquele jeito, né? E de acordo com que, quando tu tinha a opção de escolher também, né? Ele vai, por implicação, ele vai pagar ou sofrer as labutas e os sofrimentos, né? Mas também de acordo, acho que com o conhecimento dele, né? Com as limitações, e o povo também, né? Então aqui no 16 diz assim: na quarta geração voltarão aqui, pois não está com o erro do amorreu até aqui. Olha só. E na quarta geração voltarão. Então Deus só cobra de uma nação após após esta completar o ciclo do seu delito ou erro, por pequenas coisas. Deus não pune. Assim foi que os filhos de Abraão passaram 3 gerações no Egito, e na quarta geração voltaram a Israel.
São as gerações que depois sofreu ali, né? O jugo dos egípcios, né? Que foi muito severo ali. Depois nós vamos ver em Êxodo, né? Na outra obra. Então são 4 gerações, né? E aí o que diz? Esse é do 16, né? É. Posso só voltar, que eu achei que terminava aqui, ele foi pro lado aqui, do 15, só para complementar. Sim. Ele comenta aqui sobre a... Eu tinha até comentado da lei mosaica, né? Ela nunca promete a vida eterna aos seus obedientes, nem ameaça os seus desobedientes do juízo além do túmulo. Simplesmente temos de admitir que a teologia avança conforme vão sendo dadas novas revelações. É possível que a questão de o homem haver sido criado à imagem de Deus, comenta ali em Gênesis, antecipasse ou incluísse sem nenhuma explanação a ideia de que o homem é um ser que tem uma parte imaterial ao qual sobrevive a morte física. Além disso, o fato de que Enoque andava com Deus e que Deus tomou para si pode dar a entender alguma coisa sobre a alma. Eu já comento. E na 4ª geração ele explicou aqui, sem dúvida, seria mais 4 gerações médias pelos padrões modernos antes de que a nação de Israel fosse livrada do cativeiro. Assim, os eruditos têm se esforçado por encontrar uma explicação para essa afirmação. Então, a palavra geração, nesse caso, foi escrita pelo ator sacro com o deslize da pena. Ele teria querido dizer 4 séculos para concordar com os 400 anos referidos, até o povo ser libertado. Ou o autor estava pensando em termos de uma geração antiga, de cerca de 100 anos, pois na época de Abraão a duração da vida humana ainda era longa. Abraão chegou aos 175 anos, e assim uma média de 100 anos para a vida humana média não constituiria um exagero. É isso. Cronologia e justiça de Deus. Os cananeus eram os ocupantes originais da terra prometida e tinham direito sobre ela, mas a extrema iniquidade deles haveria de anular esse direito. Os descendentes de Abraão não poderiam entrar na terra prometida enquanto o juízo divino não tivesse, aqui ele fala em castigado, né, os cananeus. Então uma justiça àqueles iníquos perderiam seus próprios territórios. Essa questão é muito instrutiva, como a vontade divina opera no que toca às nações e nos grandes ciclos de tempo. Então aqui essas 4 gerações, então até aquele jugo dos egípcios, né? Com Moisés lá que teve que libertar o povo. Então foi 4 gerações, né? Então aqui ele já estava anunciando já o que ia acontecer depois, né? E no 17, foi assim quando o sol se pôs, que houve escuridão, e eis um forno ardente, e a tocha de fogo que passou entre esses pedaços. Naquela época, quem fazia aliança devia passar entre os pedaços de carne dos animais divididos, como símbolos da aliança. Que coisa, veja, são culturas, ó, daquela época. Daqui diz, ó, devia passar entre os pedaços de carne dos animais. Que coisa, hein? Divididos como símbolos da aliança. É só o que tem aqui. Aqui ele começa no 17 de densas trevas. Trevas sobrenaturais tinham invadido a alma de Abraão. Versículo 12 ele começa. Não havia luz natural nem luz sobrenatural, mas no meio das trevas, subitamente e sem a ajuda de mãos humanas, passaram um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo entre os pedaços dos animais sacrificados defronte a Abraão. Estava sendo feito um acordo unilateral de Deus com Deus. Isso foi
representado mediante o fogareiro fumegante e a tocha de fogo. Deus estava assim mostrando a Abraão que não havia razão dele duvidar do pacto. Os planos de Deus podem envolver trevas e adiamento, mas a luz de Deus haverá de resplandecer, iluminando tudo finalmente. Trevas e adiamento não são anulações, mas apenas inconveniências temporárias. Não devemos apressar-nos tentando levar à fruição daquilo que Deus adia por algum motivo. Precisamos de fé para quando entrarmos uma porta fechada, para concluirmos que ela está fechada por alguma razão e que o cronograma de Deus haverá de levar-nos diante de portas abertas, chegando o tempo certo para isso. O fim de um livro não se escreve logo no seu primeiro capítulo, mas as pessoas buscam um término ainda no começo. Comenta aqui sobre as dificuldades, né? As dúvidas, eu acho que até de Abraão, que ele deve ter isso. em relação ao pacto, né, com Deus. Até eu acho que ele deixa ele mais da tocha de fogo e o fogareiro fumegante, né? Uhum. Então, que Deus estava mostrando para ele realmente que isso ia se consolidar, porém ele teria que passar por algumas... Ele era um homem bom, imagina para aquela época, no meio de pessoas totalmente rebeldes, ali, cruéis, primitivos. Ele era considerado um homem bom, justo, mas ele não era perfeito, ele era imperfeito, ele tinha dificuldades como pessoa humana, né? E lá ele dá referência no versículo 2 e diz assim: quando o sol estava para se pôr, um sonho caiu sobre Abraão, e eis que um temor e grande escuridão caíram sobre ele. Isso aí acontece com a gente, né? A gente também cai, assim, dá uma escuridão, a gente, né, baixa a sintonia, dá uma dificuldade, alguma coisa, porque nós somos aprendizes, né? A gente vai ter as lutas, as dificuldades também, né? E esse Gênesis de Moisés, ele traz isso, assim, muito essa parte, assim, física, humana mesmo, né? Essa genealogia, essa questão física, mais a questão física. Porque isso, na verdade, tem muitas coisas que são símbolos que vão se encaixar com o Novo Testamento também. Porque o próprio Cristo traz muito passagens do Gênesis, né? Do Pentateuco, de outras obras. Então aqui seria a parte mais física, né? E com bastante símbolos também, que às vezes arremete a questões superiores, espirituais. Sim. Então vamos por 18. Ali no 18, naquele dia Deus fez aliança com Abraão, dizendo: a sua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio, o rio Perate, Eufrates. A aliança acontece no presente, naquele momento. A descendência de Abraão ainda não existia, mas Deus coloca a forma do verbo dei no passado. Isto demonstra a firmeza e a certeza absoluta da promessa divina. Então Deus, porque na verdade o que é espiritualidade ali superior guiando ele, tudo se cumprindo, né? E ele sempre teve fé, também acreditou, né? Nos desígnios divinos. Teve as dificuldades, como mostra ali, mas ele seguiu em frente, né? Seguiu em frente. Que ali seria a primeira, na verdade, muitos dizem que a primeira revelação é com Moisés, que a gente tinha comentado no estudo anterior. Mas na verdade é Haroldo que faz os estudos que ele comenta. Na verdade a primeira revelação, na verdade, é com o patriarca Abraão. E é aí que começa a primeira revelação, né? Pelo patriarca. E ali depois do 19 ao 21 que encerra então o capítulo 15. O 19 diz: e o Queneu, e o Quirineu, e o Cadimoneu, né? Bem curto. No 20 diz: e o Iteu, e o Perizeu, e o Refaíta. No 21, e o Amorreu, e o Cananeu, e o Girgazeu, e o Jebuseu. É só isso que diz, umas coisas complicadas para essa época, para nós hoje, né?
Não sei se tem alguma coisa disso aí importante. Aqui ele O que, tem. que é isso? Ele fala no 18, ó, o outro é mais cronologia, né? No 18 ele fala aqui sobre fez o pacto, né? Fez a aliança com Abraão. Aí ele comenta algumas partes aqui que ele sobre Abraão, né? Então ele fala que os descendentes de Abraão tornariam-se uma grande nação e dele procederia a nação de Israel. Mas outras nações também descenderiam de Abraão. Abraão também tornar-se-ia o pai de uma grande nação espiritual que não sofreria as limitações de considerações raciais e terrenas. Abraão receberia bênçãos divinas especiais de ordem espiritual e temporal. Aqueles que abençoassem Abraão, a sua nação e sua posterioridade espiritual seriam abençoados. O que está ligado bem de perto com o ponto seguinte. Deixa eu ver aqui. Todas as nações haveriam de ser abençoadas por meio de Abraão e por meio do filho prometido Messias, que descenderia por meio de uma linhagem de Isaque, o menor filho prometido. O evangelho cristão é que tornaria realidade essa promessa espiritual maior. Assim, as provisões do pacto abraânico foram universalizadas em Cristo. Nisso consiste a vida eterna, por meio da salvação provida em Cristo, embora esse aspecto não seja claramente frisado nas provisões originais de pacto. Temos aí um cumprimento mais cabal dessas provisões. Acho que mais essa, assim, mais relevante. Isso tudo vai culminar no Cristo, né? E a gente tem que ficar ligado aqui, que vai ter algumas questões aqui que ele vai direcionar o Cristo aqui. Então a gente vai ter que cuidar bem aqui nas entrelinhas. Quando ele está falando de Cristo, aqui vai ter algumas profecias que já vai falar sobre isso. Então vamos para o capítulo. Aí tem alguma coisa que ele comenta nesse 15? É quase a mesma coisa, não tem muita coisa para dizer. Então agora vamos para o capítulo 16, então. Aqui eu vou falar sobre... Aqui o Severino ele fala sobre o que se trata o capítulo. Ele diz assim: este capítulo trata do nascimento de Ismael, depois que Sarai decide que Agar seria a promotora de um herdeiro para Abraão. Essa atitude de Sarai pode ser melhor compreendida depois de conhecermos o artigo 146 do Código de Hammurabi. Nele consta que uma sacerdotisa, Naditum, casada e sem filhos, devia dar à luz a marido uma escrava, para que ela lhe assegurasse um descendente macho. Se a concubina reivindicasse, em consequência disso, um estatuto de igualdade com sua patroa, esta poderia reduzi-la novamente à escravidão, mas não poderia vendê-la. Em Nuzi, na Alta Mesopotâmia, uma tabuleta confirma o contexto histórico do Gênesis, quando afirma que a mulher estéril tem o dever de dar uma concubina a seu marido, conservando, ao mesmo tempo, seu estatuto privilegiado e sua autoridade sobre sua escrava. Então é disso que se trata o capítulo 16. E aqui vai ter uma figura importante para nós aqui, principalmente para nós espíritas, que vai ser a figura do nascimento de Ismael. Que Ismael, para nós espíritas, é o governador do nosso país, o Brasil, né? Então aqui, olha aqui lá no Gênesis, lá no Velho Testamento, já começa a contar a história, traz os relatos de Ismael, né? Então vamos ver. No versículo 1 e 2, ó, diz assim: a mulher de Abraão não deu à luz. Então a mulher de Abraão foi Sarai. E ela tinha uma escrava egípcia e seu nome era Agar.
Tá? E no 2 diz assim: disse Abraão: eis que Deus me impediu de dar à luz. Vem, por favor, a minha serva, talvez me construa nela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Então aqui está contando que ela não podia ter filhos com Abraão, mas tinha essa escrava de nome Agar. E aí então ela permitiu, né, que Abraão então tivesse filho com ela. Certo? Então aqui diz: por ser estéril, Sarai propõe ao seu marido possuir sua escrava como mulher, a fim de ter o filho da escrava como se fora seu. Era um hábito comum naquela época, a dona de casa indicar uma mulher para seu marido, a fim de ter os filhos como dele. Que é isso, gente? Eu acho que no início é isso, né? Eu tive um pequeno problema aqui, né? Mas era... No início é isso aí, né? Ela não pode ter filho, então autoriza então o marido ter filho com a escrava. No 3 diz assim: Sarai, esposa de Abraão, tomou Agar, a egípcia, sua escrava. Ao final de 10 anos de Abraão habitar na terra de Canaã, e deu Abraão, seu marido, por mulher. Então aqui é a descrição de um ato legítimo praticado na época e presente no Código de Hammurabi. Era norma entre os hebreus da época que se um homem tivesse esposa por 10 anos e essa não lhe desse filhos durante esse tempo, ele poderia tomar outra mulher para que tivesse um herdeiro. Olha só que interessante, uma cultura daquela época. Então a gente sabe que a esterilidade é uma coisa que acontece até hoje com qualquer pessoa, pode acontecer, né? E aí aconteceu no caso com a esposa de Abraão, a Sarai. Mas então ele respeitou esses 10 anos, então ela mesmo permitiu que tinha essa escrava ali, então que tomasse ela como mulher, né? Aí tem alguma coisa? Aí comenta onde. Aqui diz: o direito da Mesopotâmia permitia a mulher estéril dar uma escrava ao marido a fim de obter filhos adotivos. A escrava deveria continuar respeitando a patroa, o que não aconteceu com Agar. Abraão aceitou a proposta de Sara, pensando que desse modo Deus cumpriria a promessa de lhe dar um filho. Ela comenta ali o espírito Cecília, lá do livro da Irene Pacheco. Ela diz que Agar tornou-se namorada de Abrão após Sarai dizer a Abrão para que namorasse Agar. Porém, ele começou a desprezar sua mulher, e Sarai, enciumada, começou a maltratar Agar, que fugiu para o deserto. Viu só? E aqui no 4, aí veio a Agar e ela engravidou. E ao ver Agar que engravidou, a sua senhora foi menosprezada aos seus olhos. Versículo 4. Então, quando a escrava percebeu que o seu filho seria o herdeiro, começou a menosprezar e a maltratar a patroa. Viu? E no 5 e no 6, vamos ver, e Sarai, né, algumas traduções aí de Sara, né, aqui é Sarai. E Sarai disse a Abraão: minha afronta está sobre ti, a esposa dele, e eu coloquei em teu seio minha escrava, e viu que tinha engravidado, e fui menosprezada aos seus olhos. Que Deus julgue entre mim e ti. E no 6 ele disse Abraão a Sarai: eis aqui uma escrava, faz-lhe segundo o teu entender, o que for bom aos teus olhos. E Sarai maltratou-a, e ela fugiu de sua face. Então ele diz: então pega ela e faz o que tu quer com ela, pune, então, né? E ela imediatamente então maltratou ela e ela fugiu. Aí no 7 diz aí: um anjo de Deus encontrou-a sobre uma fonte de água, no caminho de Shur.
Olha só, e um anjo de Deus encontrou-a sobre uma fonte de água. Então aqui, ó, mais uma passagem aqui espírita. Que ao contrário, muitos dizem que espírito não existe, né? Mas a Bíblia aqui está repleta de fenômenos mediúnicos. Né? Vai aparecer muitas vezes, ó. Aqui diz um anjo de Deus, ó. Então a gente sabe, nós, a doutrina espírita, um espírito superior, né? Eles comentam bastante, né? Ele surgiu para ela, para a escrava. Ela encontrou ela no caminho de Sura, sobre uma fonte. Aqui tem, na Bíblia, o anjo aparece como enviado de Deus junto aos homens. Confunde-se com a providência divina ou o próprio Deus, presente no meio dos homens. Viu? É a providência divina. Então o que aconteceu? Ela não, ela não teve culpa daquilo, né? Foi menosprezada, foi maltratada depois pela esposa de Abraão e ela fugiu. E aí então a providência divina foi auxiliar ela, né? A providência divina nunca nos falta. Em todas as dificuldades que a gente passa, a gente sempre vai ter auxílio, né? E no 8 diz assim, perguntou: Agar, escrava de Sarai, de onde vens e para onde vais? E respondeu: de diante de Sarai, a minha patroa, estou fugindo. Então aqui, no caso, o espírito ali pergunta para ela, né? De onde vens, para onde vais? E ela diz: diante de Sarai, a minha patroa, estou fugindo. Aí tá tentando arrumar. Não tá conseguindo chegar na página. Tá dando problema. Ah, tá. Ou de repente tu dá uma reiniciada nele. Às vezes o celular começa a encher muito, começa a dar panes, né? Tranquilo. Não se apavore. E aí então ele questiona ela. E no 9 ele diz assim: e ele disse, o anjo de Deus: volta a tua patroa e submete a sofrer debaixo de suas mãos. Ó. Então o dever dela era retornar e sofrer. Olha só. A gente vem às vezes com uma missão, com uma tarefa, né? Às vezes, por exemplo, tu vem para ser escravo, tu tem que ser escravo, né? Fazer o quê? Vai ter que ficar sob o jugo de alguém, vai ter que passar por isso. E ele deu a dica para ela. A Cecília comenta aqui: o anjo do Senhor é um espírito, uma manifestação espírita. E muitos dizem que foi Kardec quem inventou os espíritos. Dada a condição atmosférica da Terra naquela época, livre da poluição mental dos seus habitantes, era comum o mediunismo. Depois também sabemos que houve uma longa preparação para a vinda de Jesus, saturando-se a atmosfera dos fluidos salutares. E de tal magnitude foi o impacto que a Terra sofreu com a morte do Cristo, que narra o evangelista Mateus em seu capítulo 27. Eu só. Então naquela época não tinha essa poluição mental que tem hoje, né? Hoje está muito grande a poluição. Naquela época não tinha tanto, né? O povo era muito ignorante. Então era mais assim, ocorria muitos fenômenos de aparições, né? De materializações. Os fenômenos mediúnicos era muito natural. Esses fenômenos, o espírito vinha assim aparecer como se fosse alguém, né? Hoje já é mais complicado, né? Acho que é pela cultura, né? O entendimento da época também. Porque hoje em dia, apesar de tudo, é um povo bem mais evoluído, né? Tem da onde buscar conhecimento, tudo. Naquela época, acho que tinha que vir uma luz grande mesmo pra mostrar o norte, assim, porque senão... Pode dizer que era de Deus, né? Pra eles respeitar. É, porque se a gente parar também pra pensar, assim, era como se nós estivéssemos num local onde alguns líderes iam dizer algumas coisas, não era muito debatido, então ou era aquilo, não se podia pensar muito fora da caixa, né? E às vezes eu acho que precisava de um alto-falante lá pra dizer, ó, é isso aqui, te acorda, eu acho que tá olhando pro lado errado pra... O povo era bem assim, ainda primitivo, né? Vamos ver aqui no 10. No 10 diz: e disse-lhe o anjo de Deus: multiplicarei muitíssimo a tua descendência.
que não poderá ser contada de tão numerosa. Então ele diz, ele recomenda ela voltar para lá, para a patroa, e depois ele disse, né, que vai se multiplicar a sua descendência, vai ser numerosa. No 11, ele diz, ele disse o anjo de Deus, eis que tu estás grávida e darás à luz a um filho, e lhe darás o nome de Ismael, porque Deus ouviu na tua aflição. Ó. Então o Espírito disse para ela que ela estava grávida e o nome que ia ser o filho. Ó. Viu só? Que coisa, não? Deu o nome Ismael. Por que Essas será, coisas né? não acontecem. Não acontece. Por que será que Ismael já tinha que ser o nome Ismael, né, nas escrituras sagradas, para ser o governador hoje do Aqui orbe, diz que né? Ismael Para significa... Brasil, quer dizer. Ismael significa Deus ouve. No 12, ele diz, e ele será um homem selvagem, sua mão estará em todos, e a mão de todos estará nele, e residirá diante de todos os seus irmãos. Então ele está dizendo como é que ia ser esse filho, né? No 13, chamou o nome de Deus que falava com ela. Tu és um El, E-L, que vê. Porque disse, também aqui eu vi, após minha visão. Tu és um El, que vê. Também aqui eu vi, aqui é após minha visão. No 14 diz, por isso chamou o poço Bir Lachai Roi. Eis que se encontra entre Kadesh e Bared. Ó, por isso chamou o poço, ó, Bir Lachai Roi. Aqui fala sobre esse poço, ó, Bir Lachai Roi, que diz Bir, poço. Lachai, nome de Deus que significa Deus da vida. A tradução correta do versículo deve ser poço do Deus da vida, que me veja e me proteja. Olha só que interessante, né? Esse nome desse poço, nome de Deus que significa Deus da vida. A tradução correta do versículo deve ser poço de Deus da vida, que me veja e me proteja. Essa questão do poço aqui também vai nos... Daqui um pouco, eu acho que lá no capítulo 21, por aí vai ter, se eu não me engano, é Raquel lá que fala também ela no poço lá também. Daí o Haroldo comenta que esse poço aqui seria a reencarnação. E aqui dá uma passagem sobre um poço, ó, que tem a ver o nome desse poço, ó. Bir Lachai Roi, que significa nome de Deus, que significa Deus da vida, viu? Mas a reencarnação é uma bênção da vida, né? Faz sentido, a tradução correta do versículo deve ser poço de Deus da vida, me protege. E no 15 e no 16 diz assim, Deus e deu à luz Agar para Abraão um filho, e deu a Abraão a seu filho, a qual deu à luz Agar o nome de Ismael. E Abraão tinha a idade de 86 anos quando Agar deu à luz Ismael para Abraão. Então Sarai demonstra grande generosidade ao superar seu ciúme, oferecendo a sua escrava como mulher para seu marido. Segundo a lei vigente, ela agiu corretamente, inclusive ao maltratar a escrava Agar. Deus com certeza agiu corretamente quando a puniu, dando a Agar uma descendência maior do que a dela. Essa geração maltratou por gerações a descendência de Sarai. Olha só, lei de causa e efeito, né? Depois a geração dela maltratou a geração da patroa. Já pensou? Por isso que a gente vê hoje, assim, porque teve agora há pouco tempo, né, aquele sofrimento todo, aquele com o povo, com os judeus, né, na Segunda Guerra Mundial, né? E a gente vê por que será, né? Porque tudo é uma lei de causa e efeito. Alguma coisa esse povo fez, alguém, né? Tudo tem consequências, né? Ainda hoje tem, né, na Palestina e Israel uma guerra constante.
Vai. Então vamos ali. Tem mais um comentário lá sobre o 16? Capítulo 16? Tu tá em qual que agora? Já tá no 15? Eu já encerrei aqui já. No 16? Uhum. Acho que não. No 16:13 ele fala: vir por trás aquele que me vê. A frase exprime o medo mortal que atinge as pessoas que julgam ter visto Deus. Muita coisa mais. E aí no da outra ali terminou também? Uhum. E agora vai só no 45. Só no quê? No 45. Não, mas do capítulo 16, ele encerra no versículo 16. Olha aqui, tem 45 e 51. Ah, mas isso aí então é referências. Deixa eu dar uma olhada. É referência que às vezes ela dá de outros livros. Vamos ver aqui. Onde é que tá? É aí, no final? É aqui diz o anjo. Não, lá embaixo, isso aí eu já li. É. Tá, tu leu Bem isso embaixo. aqui. É o final. As últimas linhas. Ah, tá, não, daí ela deu a passagem daquilo que tu falou, do capítulo de Mateus em seu capítulo 27, ó. Por isso 45, ó. O capítulo 27 de Mateus, ó. Que daí ela traz, ó, que diz assim: desde o meio-dia até as 3 da tarde, toda a terra ficou coberta de escuridão, e eis que o véu do santuário se rasgou de alto a baixo, em 2 partes, a terra tremeu, e fenderam-se as rochas. Abriram-se os túmulos e muitos corpos de santos ressuscitaram. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, vieram à cidade santa e apareceram a muitos. Então, retornando ao capítulo 16 do Gênesis, temos o diálogo de Agar com o Espírito. Daí ela continua aqui. Quer ler? Ali é o diálogo dela com o Espírito, né? E o anjo do Senhor, para nós espíritas, um espírito bom, lhe disse: volta para a tua senhora e sujeita-te a ela. Que dizem os contraditores da doutrina espírita sobre esta passagem? Os espíritos foram inventados? Claro que não. Cegos são aqueles que não desejam enxergar. E disse por fim o anjo do Senhor: olha, estás grávida e dará luz a um filho, e chamarás Ismael, porque o Senhor te escutou na aflição. Agar deu a Abraão um filho. Abraão pôs o nome de Ismael ao filho de Agar e deu. No capítulo 17 de Gênesis, encontramos mudança do nome de Abraão. A gente vai entrar no 17. Então o 17, capítulo 17 diz assim: este capítulo é dividido em 2 partes. Ó. Primeira parte, versículos de 1 a 6, é a descrição típica de uma família que vivia na primeira metade do 2º milênio, antes do Cristo. Ó. No caso de Abraão, temos um marido, esposa e uma escrava como segunda mulher, relações de ciúmes, inveja e poder baseados nas leis de Hammurabi existentes na época. E na segunda parte, do versículo 7 a 16, possui um caráter metapsíquico, porque se trata de um encontro com um anjo de Deus. Aparece a circuncisão, que é o símbolo da aliança, ou seja, a assinatura para a validade do acordo. O ato da circuncisão era comum entre as nações da época e não foi uma invenção dos hebreus. O que mais nos interessa neste capítulo são as dificuldades da promessa de Abraão em preparar suas gerações. Tanto Sarai, esposa de Abraão, como Rebeca, esposa de Isaque, e Raquel, esposa de Jacó, eram estéreis. Os filhos gerados por elas passaram por perigos de vida. Isaque se salvou do sacrifício, Jacó escapou de Esaú e Labão. Tudo é descrito de uma forma puramente humana.
mas por trás existe a mão de Deus agindo para a realização da sua promessa. Viu? Então, no capítulo 17, os versículos ali de 1 a 5, ó, diz assim: quando Abraão estava com 99 anos, Deus apareceu a ele e disse: eu sou Deus Todo-Poderoso, anda diante de mim e ser perfeito. Olha só, isso aqui para nós espírita é uma coisa que para nós a gente estuda, isso é tranquilo, né? Não, a gente sabe que dentro a gente estudando a doutrina espírita, Jesus já traz essa passagem também, né? Sedes perfeito como meu Pai que está nos céus, né? Ele traz uma passagem semelhante a essa. E aqui Deus diz a Abraão: anda diante de mim, ser perfeito. No 2, se constituirei minha aliança entre mim e te multiplicarei muitíssimo. Então aqui no 1, para esclarecer um pouco, para quem está chegando, de repente vai, né, não vai entender como assim ser perfeito, né? Como Jesus diz essa passagem. Então, para nós espíritos, ser perfeito é através das encarnações sucessivas. Nós vamos nos purificando, nós vamos reparando a aresta e vamos então aos poucos, né, chegando à perfeição. Claro, nós vamos levar quantas encarnações para chegar à perfeição, mas é uma lei progressiva, né? É uma lei de progresso que todos nós devemos passar até chegarmos à perfeição, a pura e eterna felicidade, tá? E no 3, Abraão prostrou-se com a sua face por terra e Deus falou com ele dizendo: quanto a mim, eis que a minha aliança está contigo e serás pais para uma multidão de nações. E não mais será teu nome Abraão. Agora, viu? Eu sempre falava Abraão ou Abraão, né? Agora aqui nesse versículo 5 do capítulo 17, olha o quanto a gente já falou Abraão, né? Agora aqui que ele diz aí: não mais será teu nome Abrão. Então nós devíamos ter falado o tempo todo Abrão, né? E eu falava Abraão. E será teu nome Abraão agora, porque pai de uma multidão de nações te fiz, ó. Mas é o mesmo? É o mesmo, só que ele mudou o nome dele para ser um pai de uma multidão de nações. Então a mudança do nome significa que se inicia uma nova vida. E agora mais importante, em hebraico a letra, uma letra que eu não conheço, que é um símbolo aqui, entre parênteses H-E-I, com sinal em cima, como colocado no texto hebraico original, significa uma abertura do nome de Deus para não escrevê-lo em vão, incluindo a letra do nome de maior significado. Então, assim, a respeito dessas mudanças de nome, a gente vai ver isso aí bastante também no Novo Testamento. Porque muitos, quando se convertiam ali ao cristianismo, eles trocavam de nome. A gente vai ver, por exemplo, ali Saulo de Tarso, quando ele se converteu, ele passou a se chamar Paulo de Tarso. Então, de Saulo ele passou a ser Paulo. E outros, né, que tinham nomes também que foram trocados, né, foram mudados ali. Se eu não me engano, os judeus tinham mudado o nome porque justamente eles como se não falassem nome em vão para qualquer coisa, então tinha um nome específico para falar, né, sobre Deus. E eles tinham mudado o nome, mas eram os judeus. Também trocavam. Então, na verdade, o que acontece? O judeu, o cristianismo, ele vem, o próprio Cristo, ele era judeu, né? Então era toda uma tradição naquela época do cristianismo primitivo judeu, né? Judaico, né? Tem muitos ali, a maioria dos discípulos ali, o próprio Paulo, eram todos judeus, né? Tinham essa tradição judaica, né? Se convertendo para o cristianismo. Então eles pegaram uma tradição e, né, trouxeram aquilo também para o cristianismo, que muitos traziam aquelas tradições, né, para dentro do cristianismo também, né?
E no 6 diz assim: e te farei muitíssimo fecundo, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. No 7, estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e entre tua descendência, pelas suas gerações, por aliança perpétua, para serem para ti, por Deus, e para a tua semente depois de ti. E darei a ti e a tua descendência a terra em que habitas, toda a terra de Canaã, para possessão perpétua, e serei Deus para eles. E Deus disse a Abraão, agora sim Abraão, né? E tu guardarás a minha aliança, tu e tua semente depois de ti, pelas suas gerações. Esta é minha aliança que vos guardarei entre mim e vós, e entre tua descendência depois de ti. Seja circunciso dentre vós todo macho. Então aqui foi uma regra que eles colocaram da circuncisão, né? E circundareis a carne de vosso prepúcio, e será por sinal de aliança entre mim e vós. Então isso aqui é uma tradição que começa aqui, essa tradição judaica, né? Dessa circuncisão, né? Que é então ali como diz ali, ó, e circuncidarei a carne de vosso prepúcio. Então é ali ali no prepúcio, que um órgão masculino, aquela região ali, tem uma pelezinha ali que eles cortam, né? Eles cortam aquela pelezinha do prepúcio ali, então fazendo com que foi essa circuncisão, né? Por sinal de aliança entre mim e vós. Então aqui diz: a circuncisão era largamente praticada no Antigo Oriente, próximo como um rito de puberdade, fertilidade ou casamento. Embora os israelitas não fossem o único povo a circundar seus filhos, esse sinal foi usado para marcá-los como membros da comunidade da aliança. Quando usada em relação ao casamento, a terminologia sugere ser executada pelos novos integrantes do sexo masculino da família, indicando que nesse novo relacionamento o noivo passaria a ficar sob a proteção da família. Quando realizada em crianças, a circuncisão era mais um ritual simbólico do que algo feito por razões de saúde. O fato de o sangue ser derramado também significa que era um ritual sacrificial e poderia funcionar em substituição aos sacrifícios humanos praticados por outros povos. Os hititas também tinham um ritual para o 7º dia de vida do recém-nascido. A circuncisão pode ser vista como um dos muitos casos em que Deus transforma uma prática comum para um novo propósito. Então era uma prática do povo ali, né? Uma simbologia, como uma aliança ali, que aquele povo ali é aliado com Deus, né? E o Gênesis traz essa aliança com um Deus único, né? Essa é a proposta do Gênesis, né? Os patriarcas trazem esse Deus uno, né? Aí tem alguma coisa ou não? Deixa eu ver aqui o dela, aqui lá. Vamos ver se tem aqui. Não, aqui ela pula pro... Não. Ah, não, aqui no capítulo 17 tem, nós estamos no... Eu li até o 11, não, até o 11, né? Aqui no 17 do Gênesis encontramos a mudança do nome, né, para Abraão. Abraão confiou em Deus, mas ficou preocupado, estava ficando velho e ele e sua mulher Sara não tinham tido nenhum filho. Neste capítulo também é uma citação muito importante sobre Ismael. Aí aqui já vai lá para o 20 daí. Então quando chegar o 20 aqui, daí a gente já fica esperto. Então no 12, não sei se eu queria comentar algo aí, tu falou. Não, essa não. A gente vê uma evolução, né? No modo da fé. Primeiro um Deus mais primitivo, depois um Deus um pouco mais
um pouco mais manso, mas com algumas tradições, e ela vai sempre se completando, né, para evoluir de acordo com o entendimento da época, né? E eu acho que pela a circuncisão ali que ele fala também é no caso de reunir um povo, né, marcar um povo, né? Eles tinham bem isso de seria uma cultura como se, por exemplo, dentro da religião católica, né? Que a maioria é batizado ali com água, coisa e tal. É um ritual, né? Seria mais um ritual simbólico, né? É uma cultura de cada, como se fosse daquele povo, como se fosse uma religião, né? Sim. É que nem os hindus, né? Eles usam desenhos. Cada um vai ter as suas tradições, os seus rituais. E já a doutrina espírita já não está isento disso tudo, não tem nada de rituais, né? Não tem sacerdócio, não tem dogmas, não tem nada, né? Então o 12 diz assim: na idade de 8 dias circuncidarei todo macho pela vossa geração, o nascido em casa e o comprado por dinheiro, algum estrangeiro que não for de tua descendência. Os escravos também, né? E do 13 será circundado o nascido em tua casa e o comprado com dinheiro, e será a minha aliança em vossa carne para uma aliança perpétua. E o macho incircunciso, que não circuncidar a carne do seu prepúcio, terá sua alma eliminada de sua parentela, pois ele violou a minha aliança. Então era uma coisa assim que tinha que ser feito. Tinha que ser feito, senão era punido, era expulso, né? Aqui diz, não é o homem que vai punir, a punição é divina. Segundo o judaísmo, manter o pacto da circuncisão acarreta também necessariamente a abstenção de atos sexuais proibidos, o que ajuda a trazer a bênção de Deus sobre o mundo. Viu? Isso aqui são culturas lá judaicas, né? E aqui, daí do 15 até o 27, né, ele vai falando ali, né? No 15 ele diz: e diz Deus a Abraão, a Sarai, a tua esposa, não chamarás de Sarai, porque Sara é seu nome. Agora ele chama Sara. E a abençoarei, e também dela te darei um filho, e abençoarei, e será por nações, e dela sairão reis e nações. E caiu Abraão com sua face por terra e sorriu, e disse em seu coração: e acaso nascerá um filho de um homem de 100 anos? E acaso Sara, que tem 90 anos, dará ainda a luz? E Abraão disse a Deus: que Ismael viva diante de ti. E Deus disse: mas Sara, sua mulher, te dará um filho, e o chamarás Isaque. E estabelecerei a minha aliança com ele para uma aliança perpétua, para a sua descendência. E sobre Ismael ouve: eis que o abençoo e o farei fecundo, o farei multiplicar muitíssimo. Gerará 12 príncipes, e dele farei uma grande nação. A minha aliança estabelecerei com Isaque, que Sara dará à luz no próximo ano, neste tempo fixado. Quando terminou de falar com ele, Deus subiu de junto de Abraão. E Abraão tomou a Ismael, seu filho, e a todos os nascidos em sua casa, e a todos os comprados com seu dinheiro, todo macho entre os homens da casa de Abraão, e circuncidou a carne de seus prepúcios no mesmo dia, como tinha falado com ele Deus. E Abraão tinha 99 anos ao ser circuncidada a carne do seu prepúcio. Vê, com 99 anos. E Ismael, seu filho, tinha a idade de 13 anos ao ser circuncidado a carne do seu prepúcio. Nesse mesmo dia foram circuncidados Abraão e seu filho Ismael, e todos os homens de sua casa, os nascidos em sua casa, e os comprados com dinheiro dos filhos dos estrangeiros foram circuncidados com ele. Então aqui encerra esse capítulo 17. E agora aqui vamos ver que tinha aqui um comentário. No 20. Lê aqui para nós então agora, por favor, senão para mim não ficar lendo muito.
Tu lê o resto aí. Atendo a teu pedido também a respeito de Ismael. Eu o abençoarei, torná-lo-ei fecundo e extremamente numeroso. Será pai de 12 príncipes e dele farei uma grande nação. O filho da escrava Agar é o mentor espiritual do Brasil. Nosso Israel. Os 12 príncipes de Ismael foram as capitanias hereditárias do Brasil, em número 12. Interessante. Olha só, uma profecia. Uma profecia. Aqui vale a pena relembrar o episódio narrado pelo espírito de Humberto de Campos na monumental obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, psicografada por Francisco Cândido Xavier, edição da FEB, quando Ismael recebe de Deus a missão de zelar pela pátria do Cruzeiro. Todos os espíritos edificados nas lições sublimes do Senhor se reuniram logo após o descobrimento da nova terra, celebrando o acontecimento dos espaços do infinito. Uma torrente impetuosa de perfumes se elevara da paisagem verde e florida, em busca do firmamento, de onde voltava a superfície do solo, saturada de energias divinas. Uma alegria paradisíaca reinava em todas as almas que comemoravam o advento da pátria do Evangelho, quando se fez presente na Assembleia Augusta a figura misericordiosa do Cordeiro. Com placente sorriso lhe bailava nos olhos angélicos e suas mãos liriais empunhavam como se um fragmento de sua alma radiosa estivesse ali dentro, transubstanciando naquela bandeira de luz, que era o mais encantador dos símbolos de perdão e de concórdia. Dirigindo-se a um de seus elevados mensageiros na face do orbe terrestre, em meio do divino silêncio da multidão espiritual, sua voz ressoou com doçura: Ismael, manda o meu coração que doravante seja o zelador dos patrimônios imortais que constituem a terra do Cruzeiro. Recebe-a nos teus braços de trabalhador, devotado da minha seara, como a recebi no coração, obedecendo às sagradas inspirações do nosso Pai. Reúne as incansáveis falanges do infinito que cooperam nos dias sacrossantos de minha doutrina e inicia desde já a construção da pátria do meu ensinamento. Para aí transplantei a árvore da minha misericórdia e espero que a cultives para a tua abnegação e com teu sublime heroísmo. Ela será a doce paisagem dilatada do Tiberíades, que os homens aniquilaram na sua voracidade medicina. Guarda esse símbolo da paz e inscreve na sua imaculada pureza o lema da tua coragem e do teu propósito de bem servir a causa de Deus. E, sobretudo, lembra-te sempre de que estarei contigo no cumprimento dos teus deveres, com os quais abrirás para a humanidade dos séculos futuros um caminho novo, mediante a sagrada reviscência do cristianismo. Ismael recebe o lábaro bendito das mãos compassivas do Senhor, banhado em lágrimas de reconhecimento, e como se entrara em ação o impulso secreto da sua vontade. Eis que a nívea bandeira tem agora uma insígnia. Na sua branca substância, uma tinta celeste inscrevera o lema imortal: Deus, Cristo e caridade. Todas as almas ali reunidas entoam um rosana melodioso e intraduzível à sabedoria do Senhor do Universo. São vibrações gloriosas da espiritualidade, que elevam pelos espaços ilimitados, louvando o artista inimitável e o matemático supremo de todos nós e de todos os mundos.
Olha só. Uma benção. Então, assim, meio assim que a gente tava, daqui a um pouco fica assim uma coisa muito literária, né? Trazendo as culturas, até pouco nós estava comentando aqui, para nós hoje é uma coisa que não, né? É uma cultura para aquela época, circuncisão e tudo mais, essa árvore genealógica que vai culminar no Cristo. Mas olha só aqui nesse capítulo 17, aqui nas entrelinhas, olha a riqueza espiritual que tem aí no meio. Imagina se a gente passa desapercebido por isso. Ainda bem que a gente tem recursos, né? Então ali fala ali, ó, quem é que vai usar Ismael? Né? Se nós não temos uma chave ali, como é que tu vai saber, né? E aí então aqui nesse capítulo 17 do Gênesis, ó, do primeiro livro das Escrituras, já dá uma profecia já Lá da frente. Né? Do Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Aí. E até uma coisa bem interessante, né? Porque os príncipes seriam as capitanias hereditárias. Seriam os locais onde então são símbolos, né? Nossa. E que é uma profecia, né? Já dizendo o que ia acontecer e que a árvore do Evangelho não ia ficar lá onde Jesus veio. Que ela foi transplantada para o Brasil. Por isso esse livro é fantástico, né? A gente recomenda a todos que leiam esse livro, que ele dá detalhes riquíssimos dessa história do Brasil, né? Que Deus, então, Jesus, como governador do orbe, então, ele nomeia Ismael para ser esse governador espiritual do Brasil. E aí, então, ele, né, tem essa incumbência aí de nos levar. E olha só a responsabilidade que ele tem, né? Dessa árvore foi transplantada do Evangelho para cá, que é aqui que vai ser o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Então a riqueza espiritual que está aqui nesse capítulo 17 aí, hein? Viu? Só que não é só. Daqui a pouco a gente começa a ficar muito ali só, né? No literal, da tradição daquela época, coisa tal, daqui a pouco aparece uma coisa ali fantástica, né? No meio de tudo. Daqui a pouco a gente passa esse capítulo, aí deixa uma coisa ali, né? E às vezes tem uns comentários bem... Aí tem poucos comentários, mas os comentários que traz são muito bons, né? Sim. E nem tem todos os capítulos também, né? Alguns capítulos pula às vezes, né? Então ali no capítulo 18 agora, nós vamos começar ele. Então podemos dividir esse capítulo 18 e o 19 em 4 partes. 4 partes. Ó. Primeira parte, no versículo de 1 a 15, é a visita dos anjos à tenda de Abraão. Na segunda parte, o anúncio dos visitantes sobre a destruição de Sodoma e Gomorra e o pedido de Abraão para que as cidades fossem salvas, do versículo 16 ao 33. Então vai ter aquela história de Sodoma e Gomorra, né? Na terceira, dos versículos de 1 a 29, a destruição de Sodoma e a salvação de Ló e sua família. Na quarta parte, do 30 ao 38, Ló e suas filhas. Então vale ressaltar nos 2 capítulos a inocência e a bondade de Abraão e Ló, em comparação aos seus vizinhos que eram maus. Então Abraão e Ló eram bons, aí tinha os vizinhos que eram maus, né? A sociedade má. A chegada dos anjos como humanos para examinar os homens, ó. Que fenômenos espírita vai ter aí, ó. Então, anjos materializados que foram lá examinar os homens. Ó. Os anjos foram confundidos com homens, ó, porque naquela época não existiam os conhecimentos que temos hoje com relação aos anjos ocidentais. Os anjos estavam vestidos de branco e com asas, semelhante aos deuses do Olimpo grego. A história deste capítulo 18 é muito parecida com a história cananita, dos deuses que vieram visitar Denau, que não teve filho. Os deuses Baal e Ali a abençoaram e ela gerou filhos. Existe realmente semelhança em todos os detalhes. Então é isso que vai falar esse capítulo 18.
no versículo 1 diz assim: E Deus lhe apareceu em Eloné Manré, e ele estava sentado à porta da sua tenda em pleno calor do dia. Então a gente sabe aqui que Deus vai, na doutrina espírita, Deus vai aparecer para alguém, né? Ele não é um homem, né? Deus é uma luz, uma energia, então ele está em toda parte. Então a gente tem que trazer a luz da doutrina espírita, sempre dando uma lembrada, né? Aqui diz: Deus aparece a Abraão, então seria um espírito superior que aparece a ele, né? Através de seus 3 mensageiros, ó, anjos, com a promessa de que cada anjo cumpriria um objetivo. O primeiro curaria Abraão, que estava no 3º dia de circuncidado. O outro tornaria Sara fértil, para que ela e Abraão tivessem filhos. E o 3º anjo viria para visitar Sodoma. Ela comenta lendo da segunda parte, né? Capítulo 18. Ah, tá, mas não é do versículo 1. Não, no versículo não. Tá, daí quando chegar lá, daí a gente comenta, né? E aí não fala nada. Não. Então aqui vai do 2, ó, do 2 ao 8. E levantou seus olhos, vamos acompanhar, levantou seus olhos e viu. E eis que 3 homens de pé parados diante dele. E os viu e correu ao encontro deles na porta da tenda e prostrou-se por terra. Então eram aqueles espíritos superiores, né? E disse: Meu Senhor, se encontrei graça aos teus olhos, peço-te, não passes junto do teu servo sem te deteres. Que seja trazido um pouco de água, por favor. Serão levados aos vossos pés e recostai-vos sobre a árvore. E tomarei um pedaço de pão e confortarei o vosso coração. Depois irei adiante, uma vez que passasse diante dos vossos servos. E eles disseram: Farás conforme disseste. E Abraão apressou-se para a tenda até Sara e disse: Pega depressa 3 medidas da melhor farinha, amassa e faz bolos. E correu ao gado e bom, e deu ao moço, que se apressou em prepará-lo. E tomou manteiga e leite, o bezerro que preparou, e colocou tudo diante deles, debaixo da árvore. E eles comeram. Então aqui diz: eles pareciam comer, pois anjos ou espíritos não comem. Exatamente, na doutrina espírita a gente sabe sobre isso também, né? Esses 8 versículos demonstram a simplicidade de Abraão, que apesar de ser grande chefe de tribo, se apresenta para os visitantes hospitaleiros, simples e humilde. Não sei se aí até o 8 tem algum comentário aí. Ela tem aqui: levantando os olhos, viu parados perto dele 3 homens. Assim que os viu, saiu correndo ao seu encontro e se prostrou por terra. Esses espíritos aparecem para Abraão. Eram 3 espíritos com aparência humana, anunciando o nascimento de Isaac, e muitos teólogos ainda dizem que espíritos são invenção dos espíritos. É interessante notar um fato sobre as aparições dos anjos, porque eram divisados com asas, o que pareciam ser asas para o que os viam. Viu só? Então ali ela está explicando já aqui, ó, no Gênesis, já quantos relatos de aparições, né, de fenômenos espíritas. Né? E ali eles dão um nome como anjo. Então para nós a gente sabe, dentro da doutrina espírita, lá no livro dos espíritos, a partir da questão 100 tem aquela escala lá, né? Sim. Ela começa com a 3ª ordem, os espíritos inferiores, depois a 2ª ordem e a 1ª ordem, que são os espíritos puros, né? Então, ou seja, são espíritos denominados ali anjo, a gente sabe que são espíritos benévolos, né? Então, eles são espíritos já da 2ª ordem para cima, né? E que aí há outras crenças, né? A Igreja Católica traz aqueles anjos com asa, né? Com aquela coroa, auréola ali e tudo mais. Mas isso tudo é uma visão que eles tinham, né? Que alguém viu daquele jeito.
e achou que era asa, né? A cabeça. Então era a luminosidade, né? Daí de repente apareceu para alguém que parecia aquela luminosidade, uma asa aberta, formato de asa, aí que denominou os anjos com asa, né? Eu acho que também a questão, até eu tinha comentado no capítulo 15 sobre os sacrifícios, e ele comentava sobre os tipos de sacrifícios que eram feitos, né? Então as aves, seres que voavam, não seriam divididos, justamente porque seriam seres superiores, né? Isso. Maior. Também as aves representam essa questão superior, superior, né? Que está por cima, né? Eu acho que mais por isso que exatamente. Então vamos lá, no 12. Aqui vai do 2, aqui do 12 até o 20. Não sei se aí ela comenta alguma coisa do 12 ao 20. E presenciou com Abraão e Sara, com relação à gravidez de Sara. Com relação à gravidez de Sara, não houve qualquer milagre. Após algum tempo, Sara voltou a ovular. Ela possuía uma falência ovária temporária. Quanto a Abraão, não há idade para o fim da fertilidade masculina. Quantos homens mais velhos se tornaram pais? Não sabemos as idades reais de Sara e Abraão, mas sabiamente Sara ainda não entrara na menopausa. Depois de anunciar o nascimento de Isaque, os espíritos prenunciaram a destruição de Sodoma. Então o Senhor disse: o clamor contra Sodoma e Gomorra cresceu e se agravou muito seu pecado. Partindo dali, os homens se dirigiriam a Sodoma. Abraão, porém, foi ali na presença do Senhor. Abraão aproximou-se e falou: vais realmente exterminar o justo com o ímpio? Se houvesse 50 justos na cidade, acaso os exterminaria? Não perdoarias o lugar por causa de 50 justos que ali vivem? Vocês devem estar lembrados de Lote, sobrinho de Abraão, que ao separar-se do tio foi morar em Sodoma. Pois bem, vamos reencontrar Lote, quando ele é visitado pelos mesmos anjos. No caso aqui ele comenta que anjos são os espíritos, né? Que anunciaram o nascimento de Isaque. E Abraão, no capítulo 18 do Gênesis, pede por Sodoma. Esse aí é comentário até que versículo? Até o 24. Ah, tá. Daí então aquele ali, né? Então eu não vou ler tudo, né? Acho que a gente pode fazer abordar o que mais importante, né? Senão vai ler tudo. Sim. E ali ela traz. Então o que acontece ali, essa esterilidade que tinha a mulher de Abraão, Sara, e aí então ela voltou a ovular novamente, né? Então são coisas físicas, né? Do corpo biológico. Pode de repente uma pessoa ser estéril, com um pouco volta de novo, normaliza, né? E até as idades ali, isso que eu acho que é importante, porque na verdade às vezes a gente está trabalhando com simbolismo de idade, de uma idade maior e uma idade menor. Porque até se a gente for parar para pensar, as idades vêm aumentando agora, né? Antes, por exemplo, quando antes não tinha as vacinas, não tinha várias coisas, as pessoas viviam muito menos, né? Uma pessoa viver, sei lá, 60 anos antes era muito. Hoje em dia a gente já tem centenários e cada vez mais vai vendo, né, ali. Eu acho que é bem que nem tu comenta bastante, né? Às vezes é o simbolismo, né? Da idade, vou dar 200 anos, uma idade longa. Esse número aí, esses números assim que nem às vezes dava lá nos estudos anterior lá, na genealogia de Adão ali, uns números absurdos, 200, 300 anos, Noé com 600 anos. Sim. E daí é mais ou menos assim, 600 anos, mais ou menos a idade tu divide por 10. Mais ou menos, aí vai dar 600, vai dar 60, né? É uma baita diferença. Então é mais ou menos isso, são números assim que para aquela época bem, né? Acrescentaram mais zeros, né? Então no caso ali 100 anos, então é mais ou menos, é relativo, não é aquela idade. Como é que uma mulher vai ovular com quase 100 anos, né? Hoje a gente sabe, a ciência é impossível, né, cara?
Até esses dias, uma coisa assim, não vamos dizer, para Deus nada é impossível, vamos dizer assim, né? Para nós é, né, inconcebível. Mas esses dias deu uma mulher, não sei com quantos anos, Na Índia? teve filho de gêmeos, parece. Teve. Não sei quantos anos, eu olhei assim, mas não pode. Era bem avançada. Como é? Bem avançada. Pois é, Foi daí na tu, Índia. pois é, daí tu pensa assim, uma coisa assim, né? Não é comum, né? É comum. Mas tu vê que pode acontecer, viu? Então a ciência também ainda tem as suas falhas ainda. Sim. Né? Então depois ali ela comenta até o 24. Daí fala, daí começa a entrar em Sodoma e Gomorra, né? Então tem um grito ali no 20. E disse Deus, o grito contra Sodoma e Gomorra é imenso, porque o seu pecado é muito pesado. Então o grito significa grande pecado, pois todo aquele que presencia um grande pecado grita. Pesado, grande, imenso. Então ali é um povo, né, que vai falar no próximo encontro. Então nós vamos entrar mais esse tema sobre Sodoma e Gomorra, né? Que é uma cidade do pecado, o erro. Porque isso a gente já passou por a geração ali. Noé também tinha, né, uma geração também, né, adúltera, né? Uma geração que violava as leis, que era também uma geração do pecado. E aconteceu esse dilúvio naquela região, ali, uma renovação dos homens, né? E agora aqui, depois aconteceu também, que tu não estava aí, aconteceu outra, que daí foi uma cidade, um estado com o nome de Babel. Também foi novamente um povo revoltado contra Deus, que queria ser mais que Deus. Fizeram aquela imensa torre para chegar até os céus, que chegou ao cume do orgulho e do egoísmo, né? Agora aqui novamente, Sodoma e Gomorra. Isso aqui tudo novamente voltando à proposta da serpente, né? Sim. Que tudo foi essa aqui, foi a evolução da proposta da serpente. E agora aqui novamente em Sodoma e Gomorra. Aí nós vamos deixar para o próximo encontro, que o nosso horário já estourou. 20. Para aqui, vou marcar aqui, né? 20? 20, 21, né? Então tá, a gente agradece aí a presença de todos, tá? Pela participação. A gente pede alguma desculpa sempre que nossa internet hoje, né, no Brasil, infelizmente, vai ter algumas quedas, algumas falhas que vai atrapalhar, mas a gente já melhorou um pouco, a gente já trocou de internet. A outra falhava bem mais, acredito que essa acho que melhorou mais, tá? Porque a nossa irmã, a gente a gravação dela, né, a Vanilda, um grande abraço, Vanilda, quanto tempo, né? Bons tempos, né? Trabalhador espírita lá da Portal, lá. Então um grande abraço a todos. Então vamos então fazer a nossa prece de encerramento. Vamos então primeiramente agradecer por mais este encontro, por esse aprendizado da noite de hoje, e que possa ficar nas nossas mentes esses símbolos, esses ensinamentos, para que a gente possa depois cada vez fortalecer mais os nossos estudos das Escrituras Sagradas, fortalecendo mais para os próximos estudos esse quebra-cabeça que é essa Escritura Sagrada que vai se montando, e que a gente possa ter a bênção, ter a ajuda dos benfeitores, que o nosso Pai Francisco possa estar olhando por nós, vibrando com amor, com alegria, que os nossos mentores nos inspirem nessa proposta, que a gente possa conseguir da melhor forma possível, mesmo fazendo esse estudo aqui com muita simplicidade, muita ignorância ainda, se relacionando à questão desses estudos, né, do Gênesis, que é um estudo muito antigo aqui para nós, é desafiador, mas que com certeza com a ajuda deles a gente consegue fazer um pouco, dando o nosso melhor.
agradecer a todos participar, ao nosso bairro, a todos os vizinhos, que possamos sair daqui fortalecidos e amparados. Então que Deus nos ampare, nos ilumine, e damos então por encerrado as nossas atividades doutrinárias da noite de hoje. Que assim seja. Então tenham todos uma boa noite e até os próximos encontros.